estamos a analisar o 8º relatório sobre a ITI. Tendo em conta os pontos que foram aqui avançados ao longo deste relatório, quais são as principais conclusões que podemos tirar? Bom, deixa-me referir antes que a Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, a IITI, é uma plataforma que visa trazer transparência para o país a nível da governação dos recursos extrativos. Portanto, olhando para o 8º relatório da IITI, uma das principais constatações como sociedade civil que nós levantamos, que nós observamos no relatório, é que o relatório traz algo inovador. Um dos pontos inovadores que eu penso que foi a grande melhoria que se alcançou relativamente aos 7 relatórios anteriores, que é o fato do relatório apresentar dados sobre transporte de carvão realizado pelos caminhos de ferro de Moçambique. Pese embora esta informação não é acompanhada pelo regime tarifário, mas é uma informação bastante relevante. Portanto, é um aspecto muito positivo e, desta forma, é possível olhar e fazer monitoria da questão do transporte do carvão em Moçambique. Porém, apesar deste aspecto bastante positivo, existem vários outros que concorrem para que o relatório, na verdade, tenha sido um passo atrás em relação a vários aspectos. E um deles é o fato da materialidade. Deixa-me só abrir um parênteses para explicar que a materialidade é um instrumento que é usado pela IITI para incluir ou não as empresas na lista do grupo que será analisado dentro do mesmo relatório. Portanto, a materialidade foi aumentada, diria eu, a materialidade subiu de cerca de 500 mil meticais para 31 milhões de meticais. Significa isso que o instrumento que é usado para excluir ou incluir empresas acabou limitando a entrada de várias empresas. E uma delas é a empresa de exploração mineira, é a IMEM. Portanto, várias empresas deixaram de fazer parte do relatório. Significa que o relatório não analisa parte significativa de empresas existentes no setor mineiro e no setor de hidrocarbonetos em Moçambique. Um outro exemplo é a exclusão da empresa coreana Cogás, que é parceiro de um dos projetos da bacia de Rovuma. Portanto, e isto, na verdade, esta dinâmica toda de mexer na materialidade e elevar de 500 mil meticais para cerca de 31 milhões de meticais, derivou-se do fato do processo em si, da contratação da empresa que realizou esta atividade, que é o 8º relatório, ter sido um processo bastante apertado. Só para ter uma ideia, a adjudicação do contrato foi feita em novembro de 2019. Estamos a falar de 3, 4 meses atrás. Portanto, a empresa de consultoria teve apenas o mês de novembro, dezembro e janeiro, porque o relatório foi lançado há bem pouco tempo, teve apenas estes 3 meses para trabalhar no relatório. É um relatório bastante complexo, que exige muito tempo de trabalho. No entanto, nesses 3 meses, quero eu acreditar que não houve tempo suficiente para realizar um trabalho de qualidade com implicância naquilo que é a materialidade. E é preciso lembrar que os meses de novembro, dezembro e janeiro são meses em que as empresas fecham as portas para irem em férias coletivas. São meses, lembrar também que 2019 foi um ano atípico, porque foi um ano de eleições, significa que várias instituições estavam fechadas ou então voltadas para a questão das eleições, porque praticamente ficamos numa fase sem governo em termos operacionais, não é? Portanto, de acordo com a conjuntura do próprio do processo de contratação da empresa de consultoria que realizou esta atividade, não tinha como termos um relatório de qualidade. Foi feito um grande esforço, mas eu penso que o relatório não espelha aquilo que deveria espelhar em relação aos anos 2017 e 2018, que é o ano de referência deste relatório. E um outro ponto, talvez, só para não passar, é a questão do beneficial ownership, que é um assunto que deve constar dos relatórios da IITI.
no sétimo relatório, que é o relatório anterior, houve já um sinal de que Moçambique iria incluir este assunto. Houve uma espécie de roadmap sobre beneficial ownership, que significa quem, no final das contas, quem é que detém as empresas, de quem são as empresas, quem são os beneficiários últimos dessas empresas. E uma informação muito importante que garante a transparência no setor extrativo. No entanto, no oitavo relatório, nem sequer há menção sobre a questão do beneficial ownership. Significa isso que, em conclusão, eu diria que o oitavo relatório representa, embora apresente pontos positivos bastante relevantes, como essa questão do transporte de carvão, mas também apresenta aspectos que constituem passos para trás em relação à transparência a nível do setor extrativo em Moçambique. O fato de Moçambique ser considerado sucessivamente cumpridor daquilo que são as normas, em que medida pode contribuir para a melhoria do ambiente de negócios no país? O fato de Moçambique ser considerado cumpridor significa que, no final do dia, se Moçambique tiver uma avaliação positiva, significa que o país está comprometido com a questão da transparência. E um dos aspectos fundamentais a nível da exploração de recursos naturais é a transparência. Garantir a transparência é meio caminho andado para garantir a boa governação dos recursos. Portanto, isso faz com que o país tenha uma boa classificação, não só do ponto de vista da população e do benefício que elas terão a nível deste processo de extração de recursos, mas também no que diz respeito às empresas que pretendem entrar no país. Porque estas empresas fazem parte de iniciativas internacionais que visam a transparência, iniciativas internacionais que visam o combate à corrupção, fazem parte de bolsa de valores que exigem estratégias em relação a combate à corrupção. Portanto, aderir ou mostrar interesse por um país que tenha uma boa classificação em termos de transparência a nível de governação do setor extrativo é, sem sombra de dúvidas, uma vantagem para estas empresas. E, no final do dia, é uma vantagem para o próprio país, porque com este instrumento consegue atrair mais investimento e, consequentemente, temos um elemento para adicionar naquilo que é o nosso produto interno bruto. Okay. E quais seriam, então, os principais méritos no que tange à transparência da gestão dos recursos ligados à indústria extrativa? Olha, se eu percebi muito bem a pergunta, qual seria o principal mérito, talvez, da EITI? Sim, sim. O grande mérito, eu penso que desta iniciativa, deste padrão, é trazer dados que, a nível do nosso país, nós não temos nenhuma plataforma que agrega informações sobre receitas relativamente às empresas no setor extrativo. Portanto, é a única plataforma a nível do país que consegue nos dar informação de forma agregada e detalhada, pelo menos no que diz respeito à empresa a empresa. Portanto, é a única plataforma que nos dá esta informação. Este é um grande mérito. Vários estudos, vários pesquisadores que pretendem realizar estudos nesta área recorrem à iniciativa de transparência na indústria extrativa para obter informação. Caso contrário, teria que se recorrer aos websites das empresas, uma a uma, e coletar estas informações. E um outro aspecto fundamental que o relatório faz, ou que traz, é a comparação destes mesmos dados relativamente àquilo que a empresa diz ter pago e aquilo que o governo diz que recebeu das mesmas empresas. Portanto, há este cruzamento de informação. E mais do que isso, existem outros aspectos não menos relevantes que são tratados que devem ser tratados no relatório da EITI, que eu penso que são de grande mérito para a governação do setor extrativo no nosso país. Tendo em conta que Moçambique futuramente irá criar o Fundo Soberano, até que ponto esta entidade pode ser vista como uma mais-valia para a transparência da indústria extrativa no país? Esta entidade, Fundo Soberano, se for criada, e tudo indica que estamos a caminho da criação de um Fundo Soberano, seria uma mais-valia porque a ideia do Fundo Soberano é ela ser um mecanismo de gestão de receitas e de forma transparente.
Portanto, será possível depois fazer o track daquilo que são as receitas que vieram do setor extrativo e perceber para onde é que estas mesmas receitas estão a ser aplicadas. Agora, a composição deste instrumento, que é o Fundo Soberano, vai depender, para que este Fundo Soberano cumpra exatamente com aquilo que são as suas atribuições, vai depender da força que as nossas instituições terão, vai depender do cometimento do governo em relação à transparência, vai depender também do fato da vontade política para garantir que este mesmo instrumento seja gerido, não tão gerido, mas pelo menos seja constituído de forma inclusiva, porque não é propriedade apenas do Banco de Moçambique, que é a instituição que neste momento está em frente do assunto, mas é um assunto que diz respeito a todos nós. Portanto, é preciso garantir que seja um assunto que seja tratado de forma inclusiva. Agora, uma instituição que seria fundamental na questão da transparência a nível do setor extrativo seria a alta autoridade da indústria extrativa. Mais do que termos o Fundo Soberano para garantir a boa gestão dos recursos, é preciso que haja uma entidade que fiscalize acima do regulador as atividades do setor extrativo. Portanto, esta instituição em Moçambique, de acordo com a lei, seria a alta autoridade da indústria extrativa, que até o momento ainda não está em funcionamento. Portanto, ela existe apenas no papel. Na lei, a lei de Minas e a lei de Petróleos trazem esta questão de que é preciso criar a alta autoridade da indústria extrativa. Foram dados alguns passos muito recentemente, no ano passado, se a memória não me trai, mas até aqui ainda não temos a alta autoridade da indústria extrativa e seria uma instituição fundamental para reforçar a questão da transparência e dar talvez fazer com que estas informações providenciadas pela Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa e por outros organismos sejam relevantes e acabem contribuindo para aquilo que no final do dia nós queremos com a Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, que é a boa governação dos recursos. Isto, de facto, constitui um grande desafio para o país. A situação de país cumpridor por parte de Moçambique apresenta uma base sustentável? Bom, se Moçambique... Olha, eu vou responder da seguinte forma. Vou olhar para a questão da validação do país na plataforma da IATI. Portanto, se é sustentável ou não, olhando para o 8º relatório, eu diria que Moçambique, neste momento, está numa situação desafiadora, está numa situação desfavorável pela forma como foi elaborado o 8º relatório. Deixa-me reforçar ou mencionar que o 8º relatório, na verdade, é a base mais próxima que será usada para avaliar Moçambique nos próximos tempos. Aí a próxima avaliação vai ocorrer em abril de 2021. Portanto, um instrumento mais próximo que será usado é o 8º relatório. E o 8º relatório apresenta várias lacunas. Portanto, se a IATI se cingir apenas no 8º relatório, Moçambique corre sérios riscos de ser suspenso da IATI. E ser suspenso da IATI no final do dia significa que, em termos de classificação, Moçambique não deixa de ser transparente, mas passa a ser menos transparente, passa a não estar tão comprometido como país com a questão da transparência no setor extrativo. Okay. Olhando para aquilo que estava a referenciar, que são essas dificuldades ou estas dúvidas que são apresentadas aqui dentro do 8º relatório, que futuro se pode antever de Moçambique e quais são os principais desafios? Bom, como estava a referir, o futuro bem próximo para Moçambique, a nível da participação na IATI, que será em abril de 2021, apresenta-se desafiante. Eu não sei quais são os passos ou quais são as atitudes que a IATI neste momento deve desenvolver, mas é preciso reforçar a informação que até hoje existe a nível da IATI, no que diz respeito ao setor extrativo em Moçambique. Não nos cingirmos apenas no 8º relatório, porque o 8º relatório apresenta deficiências. Portanto, é preciso que a IATI faça um esforço suficiente para garantir que
o país está comprometido com a questão da transparência. É preciso dar alguns passos relativamente à questão do beneficial ownership. É preciso fazer alguma coisa em relação à questão de parte de receitas que é canalizada para as comunidades, os famosos 2,75%. Portanto, é preciso trazer informação sobre qual é a metodologia, afinal, que o governo pretende usar ou que o governo está a usar para definir esses 2,75% e depois ir mais longe e melhorar a questão da gestão dos próprios 2,75% e desta forma gerir as expectativas das comunidades. É preciso olhar para vários outros aspectos. Por exemplo, o oitavo relatório não apresenta os dados sobre tanto gás como no setor, a nível do setor mineiro, não apresenta os dados de volume de produção planificada. Apresenta apenas o volume de produção efetivamente realizado. Portanto, não temos como comparar se efetivamente aquilo que foi realizado corresponde à ideia inicial que se tinha em relação à produção. E um outro aspecto fundamental, talvez, que a IATI pode fazer, neste momento constituiria um desafio, seria alinhar os dados que a própria IATI divulgou através do oitavo relatório. E um deles são dados relacionados com o volume de produção de carvão. Existe um desnível, diria eu, em termos de volume de produção apresentado no oitavo relatório e no relatório parecer da Conta Geral do Estado, publicado pelo Tribunal Administrativo. O oitavo relatório apresenta um volume de produção para 2018 com 90 mil toneladas de carvão a menos. Portanto, é preciso depois fazer uma correção, é preciso dar alguma explicação de porquê essa discrepância. E olha que o relatório parecer da Conta Geral do Estado, publicado pelo Tribunal Administrativo, foi publicado antes. Portanto, havia espaço suficiente para ir lá, checar e depois confirmar se exatamente os dados que a IATI deteve são dados mais corretos. É preciso realizar várias ações para corrigir ao longo desse tempo que estamos, até abril de 2021, para garantir que Moçambique seja transparente e que garanta o seu lugar na IATI. Agora, mais do que estar na IATI, na Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, é preciso que o país, por si só, tenha este compromisso de querer transparência para o país. É preciso garantir a boa governação dos recursos para que, no final do dia, os recursos que estão a ser extraídos no setor extrativo em Moçambique sejam de benefício para o povo moçambicano.